estar voltando aqui. Chegou, Suquinha. Muito bom estar aqui. Nos adelantamos a visita porque ontem tuvimos el aniversário do apóstolo Hermínio. Estivemos aqui ontem porque estivemos no aniversário do apóstolo Luiz Hermínio. E acabamos de chegar aqui a Congonhas. Vinimos muito rápido para estar com vocês. E chegamos rapidinho, viemos lá de Congonha para poder estar aqui com vocês. Amém. Amém? Recibo um abraço de todos os membros da Aliança Cidadão do Reino. Receba um abraço de todos os irmãos da Aliança Cidadãos do Reino. E sabemos que esta noite Deus tem um encontro já preparado com você. E sabemos que essa noite Deus já tem um encontro preparado com você. Está listo desde a eternidade. Já desde a eternidade esse encontro Determinado está sobre você. Determinado sobre você. Escribió el final desde el principio. Ele já escreveu o final desde o Y princípio. desde el principio hasta el fin. E o princípio até o fim. Y el fin está en el principio. E do fim está no princípio. Yo quiero hablar de eso E hoy. eu quero falar disso hoje. Abra por favor la Biblia. Abra por favor sua Bíblia. Salmos 8. Salmo 8. Del 4 al 6, por gentileza. Do 4 ao 6, por gentileza. Alguém me presta uma Bíblia, por favor? Obrigada. Yo faço. Salmos 8, 4 a 6. ¿Encontró? Salmo 8, 4 ao 6. Encontrou? No tem problema. Fica calma. Isso. Opa. Aí. 8. Encontrei. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Olha só, dice que tudo lo que Deus fez, Aqui está escrito que tudo que Deus fez, todo lo que el Creador fez tudo que o Criador fez en favor de la criatura, em favor da criatura, lo hizo para dominar sobre todas las obras de tuas mãos Ele fez para dominar sobre todas as obras das suas y mãos para sujetar e para sujeitar todo debajo de los pies. tudo debaixo dos pés. Ou seja, Dios no tiene que hacer nada. Deus não tem que fazer Ya nada. está feito todo. Já tudo está feito. Yo no preciso conquistar. Eu não preciso conquistar. Yo soy heredero. Eu já sou herdeiro. Y cuando uno es heredero, E quando alguém é herdeiro, uno toma pose de la heranza. esse alguém toma posse da herança. Amén. Amém? Porque todo está feito. Porque tudo já está feito. Todo lo que el Señor hizo con sus manos Tudo que o Senhor fez com suas mãos te pertenece. pertence a você. Por heranza. Por herança. Por fidelidad. Por fidelidade. Pertenece a ti Pertence a você. por ser amigo de Dios. Por ser amigo de Deus. Hay un estágio mayor de filo Há um estágio maior de que filho. ser amigo. Que é ser amigo. Porque a veces los filos Porque às vezes os filhos no se tornan amigos do pai. não se tornam amigos Pero do cuando pai. se tornan amigos do pai, Mas os que se tornam amigos do pai ten derecho do peito. têm direito ao Y peito. cuando el peito se abre, E quando o peito se abre, el peito revela. o peito revela. Y cuando el peito revela, E quando o peito revela, você toma posición você toma posição de las cosas das coisas antes que todo mundo osa. antes que todo mundo Você ouça. ouve Você Lo que el ouve peito está o falando que está falando por cuanto você se tornou amigo de Deus. porque você se tornou amigo de Deus. Y cuando você se torna amigo de Deus, E quando você se torna amigo de você Deus, pierde el nombre, você perde o nome para ser llamado para ser chamado o discípulo que él ama. o discípulo que ele ama. Y cuando el discípulo ama, E quando o discípulo es ama, correspondido por un pai, é correspondido por um pai, porque se tornó porque se tornou un amigo de Deus. um amigo de Deus. La palabra dice A palavra diz que Dios formó a Adán que Deus formou Adão con una sola razón, com uma só razão, para que él sea el gobierno en la tierra, para que ele pudesse governar a sea una terra, influencia celestial en la tierra, seja uma influência celestial na y a terra, través de esa e influencia através dessa él influência pueda gobernar, ele possa governar, administrar administrar y dominar e dominar todo lo que fue feito. tudo que foi feito. Usted no tiene que desear, Você não tem que desejar, usted tiene que tomar. você tem que tomar. Amén. Amém? Cuando usted toma, Quando você toma, você posee. você possui. Y cuando posee, E quando você possui, toma posición você toma de posição aquello que le pertenece. daquilo que te pertence. La posición A posição te da la posesión. te dá a posse.
Usted toma posse de aquello que le pertenece. você toma posse daquilo que te pertence. Entonces la palabra dice Então a palavra diz: que es el hombre para que de él tengas memoria o que é o homem para que você se lembre dele? y para que el padre pueda visitar E para al que o hijo. pai possa visitar ao filho? ¿Cómo un padre visita a un hijo? Como um pai visita um filho? Falando francamente. Falando francamente. O sea, cuando el padre fala con el filho, Ou seja, quando o pai fala com o filho, fala consigo mismo. fala consigo mesmo. Amén. Amém? ¿Qué era Adán? Quem era Adão? Imagen y semejanza del padre. Imagem e semelhança do pai. Si era imagen y semejanza, Se ele é imagem e semelhança, Dios hablaba con quién? Deus falava com quem? Consigo mismo. Consigo mesmo. Y cuando él habla consigo E mismo, quando ele fala consigo mesmo, los dos son uno. os dois são Y um. cuando los dos son E uno, quando os dois são um, lo que él hace el padre, o que o pai faz, hace el hijo. o filho faz. Por eso que el hijo nada hace Por isso que o filho nada si el faz padre no le da permiso. sem que o pai lhe dê permissão. Es lo que Jesús hacía. É isso que Jesus Entonces fazia. Adán tenía un relacionamiento Ou seja, Adão tinha um relacionamento. y ese relacionamiento producía intimidad. E esse relacionamento produzia Cuando usted intimidade. tiene intimidad con el padre, Quando você tem intimidade com o pai, usted engravida del padre. você então se engravida do Y cuando pai. usted engravida del E quando padre, você se engravida do pai, usted puede parir. então você pode Y cuando parir. usted puede E parir, quando você pode usted parir, encuentra la estatura y la plenitud de un varón perfecto. você encontra a estatura da plenitude de um varão perfeito. Porque cuando el padre engravida, Porque quando o pai engravida, no tiene Y, não tem o Y, tiene solamente X. só tem o X. Significa que va a salir varón. Significa que vai ser homem. O padre no se equivocó. O pai ele não se equivocou. Él fue cierto. Ele foi certo. Cuando él engravidó a María Quando ele engravidou Maria, a través de el espora, el esperma divino, através da esperma divino, iba a nacer un varón. ia nascer um Porque varão, la um homem. profecía decía que nacería un varón. Porque a profecia dizia que um homem Y nasceria. cuando Dios habla, E quando Deus él fala, cumple. ele cumpre. Él solo quiere un vientre Ele só quer um ventre para aquí procesar el reino, para aqui processar o para aquí reino, recibir Emmanuel. para aqui receber Manuel es Dios en nosotros. Emanuel é Deus em nós. Y cuando Él está en ti, E quando ele está em você, tú eres perfecto você é perfeito para cumplir para cumprir a realidad a realidade aquello que el Padre quiere. daquilo que o Pai quer. Por eso que Él dice Por isso que ele diz que Él hizo al hombre que ele fez o un homem poco menor. um pouco menor que el Pai. do que o Pai. Y cuando usted es un poco menor que el E Padre, quando você é um pouco menor que o Pai, debajo del hombre debaixo do homem están los ángeles estão os anjos que están para te servir. que estão para servir. O sea, el ángel Ou seja, o anjo, fueron creados os anjos foram criados para adorar al Pai para adorar ao Pai y para servir al e Hijo. para servir você. Los ángeles sirven a los hijos. Os anjos servem os filhos. Por ese axioma, Por isso, Él nos hizo ele nos fez en un nivel segundo num segundo nível para que alguien nos sirva. para que alguém nos sirva. Y para eso sirven los E ángeles. para isso servem os anjos. Y cuando Él nos hace en ese E nivel, quando ele nos faz nesse nível, nos está dando ele está nos dando la oportunidad de gobernar a oportunidade de governar y administrar e administrar la creación a criação por medio de la criatura, por meio da criatura gobernado por el Creador. governada pelo Criador. Eso es lo que usted tiene en su mano. É isso que você tem nas suas mãos. Poder gobernar todo lo que el Padre hizo. Poder governar tudo que o Pai fez. Entonces el Padre Então o Pai crea, cria, forma forma y siembra e semeia en el Edén. no Éden. Entonces eso nos lleva a una reflexión. Isso nos leva a uma reflexão. Dios nos dio una forma, Deus nos deu uma forma, el hombre se deforma o homem se y deforma el segundo Adán nos reforma. e o segundo Adão nos reforma. Forma, Forma, deforma, deforma, reforma. reforma. Amén. Amém? Aló. Lutero no fue reformador. Você não foi reformador. No, Martín Lutero no Martim fue. Lutero não foi reformador. El único reformador O único reformador genuino, genuíno, verdadero, verdadeiro, es el Mesías. é o Messias. Es Jesucristo. É Jesus Cristo. Él es el gran reformador. Ele é o grande reformador. Porque todo lo que estaba torcido, Porque tudo que estava distorcido, todo lo que se había perdido con el tudo que Padre, havia se perdido, Él vino a reformar. ele veio para Por eso la reformar. palabra dice Por isso a palavra diz que Jesús vino que Jesus veio para buscar para buscar o perdido. o perdido. Aló. Alô? Jesús no vino por los perdidos. Jesus não veio pelos perdidos. Porque Adán Porque Adão no perdió el cielo, não perdeu o céu, no perdió la salvación, não perdeu a salvação, perdeu um reino. perdeu um reino.
Y cuando el hombre pierde un reino, E quando o homem perde um reino, precisamos restaurar lo perdido. precisamos restaurar o ¿Y perdido. cómo recupero el reino? E como que? Recupero el reino Recupera o reino. a través de la intimidad, Através da a intimidade, través del relacionamiento, através do relacionamento, a través de estar con Dios, através de estar como com un Deus, pai con un hijo, como um pai, como um siendo filho, los dos uno. sendo os dois Porque um. cuando los dos son uno, Porque quando os dois são um, se restablece, se restaura lo perdido. o perdido é restabelecido, é restaurado. Amén. Amém? Por eso que Jesús no restauró los cielos. Por isso Jesus não restaurou Los cielos. os céus, No restauró la salvación. não restaurou a salvação, Restauró un reino. restaurou um Porque reino. cuando usted tiene un reino, Porque quando você tem um reino, usted tiene salvación. você tem salvação. Cuando restaura un reino, Quando restaura um reino, você es próspero. Você é Cuando próspero. tiene un reino, você es liberto. você é liberto. Cuando regresa el reino, Quando o reino volta, restaurado, toda la opresión que você pueda tener se va embora. toda a opressão que está sobre você vai embora. Por eso que Jesús dice, Por isso Jesus disse: buscar primeramente buscai primeiramente la restauración de todas las a cosas. restauração de todas as coisas. O reino de Dios. O reino de Deus. Cuando el reino de Dios es Quando restaurado, o reino de Deus é restaurado, todo es restaurado. tudo é restaurado. Y cuando todo es restaurado, E quando tudo é yo restaurado, puedo caminar eu posso caminhar dentro Dentro. de aquello que estoy en el diseño original. daquilo que estava no desenho original. Por eso que Jesús nos hace voltar al diseño original. Por isso Jesus nos faz voltar ao desenho original. Forma, Deforma, reforma. reforma. La forma original A forma original es celestial é celestial y manifiesta e manifesta en el Edén. no Éden. Porque en el Edén el hombre fue sembrado. Porque no Éden o homem foi Y semeado. fue en el Edén E foi no Éden que el hombre cae. que o homem Que ahí caiu. la queda. E ali acontece a Y es queda. en el E Edén é ali no donde Éden se produce la reforma. onde a reforma é Por eso que produzida. cuando Jesús Por isso que quando Jesus nos restaura, nos restaura, Él nos hace voltar Ele nos faz voltar al origen, à origem, al Edén. ao Y Éden. cuando você está dentro do E Edén, quando você está dentro do você tem Éden, tudo. você tem tudo. Cuando está dentro do Edén, Quando você está dentro do você Éden, brinca com o leão. você pode brincar com o Você leão. brinca con todo aquello que hacía negativo en su Você vida. pode brincar com tudo aquilo que antes era negativo Quando você na sua tem el vida. Éden, Quando você está no Éden, Você tem liberdade de falar com o Pai. você tem liberdade de falar com o Pai. Quando você está com el Edén, Quando você está no Éden, você tem o governo você tem um governo de um jardim, de um jardim onde você pode labrar e cuidar de ele. onde você pode lavrar e cuidar dele. Quando você tem el Edén, Quando você tem o você Éden, coloca os nomes dos animais. você coloca nome aos animais. Por que coloca? Por que coloca? Porque o Pai soplou Porque o Pai soprou sobre su criatura. sobre a sua criatura. E quando ele E sopla, quando ele sopra, la creación a criação de 7 días, recebe de 7 días, de 7 dias. cae sobre el hombre. Está, Y cuando el recai hombre sobre o homem. E recibe quando o homem recebe la creación de 7 a días, criação de 7 dias, el hombre tiene la capacidad o homem tem a de capacidade colocar los nombres a los de animales. colocar nome aos animais. Amén. Amém? O soplo do Pai O sopro do Pai tiene toda la creación. tem toda a criação. Así que la creación está dispuesta Dessa maneira a criação está disposta para aquellos que tienen ese soplo que de tem vida. esse sopro de vida. Lo que no podemos perder es el soplo de vida. O que não podemos perder é o sopro de vida. Porque dice la palabra Porque diz a palavra que el hombre volta al polvo, que o homem volta ao pó, o espíritu volta al o Pai espírito volta ao y Pai el alma va a ser juzgada. e a alma vai ser julgada. Cuando el hombre cae, Quando o homem cai, o espíritu volta al Pai. o espírito volta ao Pai. Y cuando volta al E Pai, quando volta ao Pai, você es un ser você é um ser que existe, que existe, pero no vive. mas não vive. Por eso que la gente que no acredita en el Espíritu Santo Por isso, há pessoas que não acreditam no Espírito Santo van a la iglesia, vão à igreja, mas no tem vida. mas não Ten vida, no tiene vida. tem vida. Porque el Espíritu del Eterno Porque o Espírito do Eterno produce vida. produz vida. Un solo Dios Um só Deus que se manifiesta que se manifesta como Pai como Pai, como Filho Filho y como Espíritu. e como Espírito. Amén, amado. Amém, amados? Amén, amén. Amém? Entonces nosotros vemos Então nós vemos que en este escrito de los Salmos que nessas escrituras aqui nos Salmos dice que el Padre lo coronó al hombre de gloria, diz que o Pai coroou o homem de glória, lo coronó
de honra o coroou de y honra lo hizo Señor. e o fez Senhor. Señor Senhor significa dueño significa dono sobre todas las obras de sus manos. sobre Ay, todas as obras das suas mãos. usted es dueño de todo lo que el Padre hizo. Você é dono de tudo que o Pai fez. Es como cuando un padre É como quando um pai le dice al hijo: diz ao filho: todo lo que yo tengo tudo que eu tenho es teu, é seu, te pertenece. te pertence. Por eso que, por lo menos Por isso que pelo menos eu não gosto de campanha, eu não gosto de campanha. porque a campanha te ensina a depender. Porque a campanha te ensina a depender. Quando você é dono, Quando você é dono, quando você é dono, quando você é dono, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer nada. é só ter posse, É só tomar posse, abrir a herança abrir a herança e declarar: declarar: eu sou herdeiro eu sou herdeiro e tomo posse e tomo posse daquilo que me daquilo que pertence. me pertence. É aquilo que diz a palavra. E aqui é isso que diz a palavra: Senhor sobre todo lo que Deus fez. Senhor sobre tudo que Deus fez. Como posso reformar Como posso reformar se primeiro não arranco lo deformado? se primeiro não arranco o que foi Como reformado? posso edificar Como posso se edificar primeiro não arranco lo que está errado? se primeiro não arranco o que está errado? Como posso crescer Como posso se crescer primeiro não deixo aquele que me impeça a caminhar? se primeiro não deixo aquilo que me impede de caminhar? Sin conocimiento revelado, Sem conhecimento revelado, la iglesia no es progresiva. a igreja não é progressiva. La iglesia se estanca. A igreja se estanca. Precisamos una palabra del ahora. Precisamos de uma palavra do agora. El futuro Do futuro. está ahora. Está agora. El futuro O futuro no es para allá, não é para lá. es para ahora. É para agora. Cuando yo tomo la palabra del ahora, Quando eu tomo a palavra do agora, lo que tenía que acontecer en 5 años o que tinha que acontecer em 5 anos, acontece hoy. acontece hoje. Cuando tomo la palabra del Quando ahora, eu tomo a palavra do lo que me agora, profetizaron para allá o que me profetizaram para lá, se cumple ahora. se cumpre Porque agora. yo regreso a mi origen. Porque eu volto à Y minha cuando origem. yo regreso a mi origen, E quando eu volto à minha la origem, palabra dice a palavra diz que Él me fez Señor de todo lo que Él fez en la tierra. que Ele me fez Senhor de tudo que Ele fez na terra. Todo lo que Él fez es bom. E tudo que Ele fez é bom. Entonces yo tomo posse. Então assim eu tomo Entonces posse. precisamos que la iglesia sea progresiva. Por isso é necessário que a igreja seja Que progressiva. tome posse Que tome posse de aquello que ya fue declarado. daquilo que já foi declarado. En este texto, Nesse texto, el hombre recibe un nivel de autoridad. o homem recebe um nível de autoridade. ¿Qué es autoridad? O que é autoridade? Autoridad tem Autoridade. aquel que se somete a autoridade. Autoridade também entende que se submete à autoridade. Tiene que estar bajo autoridad. Tem que estar debaixo de autoridade. Porque lo que vemos hoy en día en las naciones, Porque o que vemos hoje nas nações, gente con unción, pessoas com unção, personas unção, con carisma, pessoas com carisma, sin autoridad. sem autoridade. Porque la pregunta que yo hago, Porque a pergunta que eu faço: ¿cuál es tu pai? qual é o seu pai? ¿Debajo de qué autoridad você camina? Debaixo de que autoridade você ¿Y caminha? quién te dio la autoridad? E quem é que te deu a autoridade? No, pero Dios me usa en milagre. Ah, não, porque Deus me usa em milagres. Todo bien. Tudo bem, Mas ¿quién es tu autoridad? mas quem é a sua autoridade? O asunto no es hacer milagre. O assunto aqui não é fazer O milagres. asunto es quién tiene la autoridad. O assunto é quem tem autoridade. Jesús hacía milagres, Jesus fazia milagres, maravillas, prodígios. Los fariseos no reclamaban. Os fariseus reclamavam. Pero una pregunta hicieron para Mas él. uma pergunta eles fizeram para ele: ¿Quién te dio autoridad? quem te deu autoridade? ¿Y qué autoridad você tem? E que autoridade você tem? Esa era la preocupación de los fariseos. Essa era a preocupação dos fariseus. ¿Quién te dio la autoridad? Quem te deu autoridade? Por eso que vemos muchos pastores itinerantes, Por isso que nós vemos muitos pastores itinerantes, sozinhos, sozinhos, sin equipo sem equipe y sin autoridad. e sem autoridade. Aló, Alô? ¿tiene alguien aquí? Tem alguém aqui? Son un perigo São um perigo, porque no se someten a ninguém porque não se submetem a y ninguém no rinden cuentas a ninguém. e não prestam contas a ninguém. Por eso que precisamos ter la autoridad Por isso nós precisamos ter y autoridade rendir cuenta a alguien, e prestar contas a alguém, porque esa autoridad porque essa sem autoridade
No, esa Porque autoridad essa autoridade está sometida está por submetida estar bajo autoridad. por estar debaixo de autoridade. Amén, amado. Amém, amados? Entonces, esa palabra que el Padre nos entrega Essa palavra que o Pai nos entrega es una palabra de é autoridad. uma palavra de autoridade. Mas no solamente, no usemos somente carisma, Mas não é somente carisma, no es não somente devemos- unción, não é somente unção, no es somente poder. não é somente poder. O capeta tem poder. O capeta também tem poder. Tem sim. En tanto que descendió con 3/4 de los ángeles. Ele desceu com 3/4, Cuarto de los ángeles. 1/4 dos anjos. 3/4 de los ángeles. 3/4 dos O anjos. sea, él tenía poder. 1/4 dos anjos. Él tenía poder, Ele tinha poder, mas no tenía mas não tinha autoridad. a autoridade. Você ve la diferencia. Você vê a diferença? No es solamente ter poder. Não é somente ter poder. No es solamente hacer un retete gostoso. Não é somente fazendo um reteté gostoso, Zapatinho de fuego. sapatinho de fogo. Eso faz cualquiera. Isso aí qualquer um pode A fazer. pergunta é: A pergunta é: ¿Qué autoridad você tem? que autoridade você tem? Aló. Alô? ¿Quién te dio la autoridad? Quem te deu autoridade? O reino O reino tem princípios tem princípios a ser obedecidos. a ser obedecidos. Y esos principios E esses princípios fueron dados por el Pai foram dados pelo Pai para que los filhos para que os filhos se sometan se submetam a los principios. aos princípios. Una pessoa Uma pessoa que tem carisma, que tem carisma, que tem unción, que tem unção, mas não tem autoridade, mas não tem ni autoridade, se somete debajo de nem autoridade, se submete debaixo de autoridade, es bruxo. é bruxo. Ay, 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 ay. Ai, ai, ai. Es brujería, Isso é bruxaria. brujería blanca. Bruxaria branca. Reflita, Reflita. ¿quién te dio la autoridad? Quem te deu a autoridade? O problema no es el milagre, O problema não é o milagre. o problema no es la maravilla, O problema não são as maravilhas. o problema da religión O problema da religião que pregunta que pergunta: qué autoridad você tem. que autoridade você tem? Eso preguntaron al Señor. É isso que eles perguntavam ao Senhor. Pilatos dice: Pilatos disse: Você sabe que yo tengo autoridad. você sabe que eu tenho autoridade. Y Jesús dice: E Jesus disse: no tiene ni una. não tem nenhuma. Si mi Pai no te da la Se o autoridad, meu Pai não te dá autoridade, você não tem autoridade. você não tem Você autoridade. tem força para fazer, Você tem força para mas fazer, não a autoridade celestial. mas não autoridade celestial. Amén. Amém? Así que esta palabra Então essa palavra, les da pessoas, ela dá pessoas para formar equipe. para formar equipes. Yo siempre pregunté, Eu sempre perguntei: ¿por qué Jesús no pegó unos 1,000, 2,000 pessoas para caminar con él? por que Jesus não chamou umas 1.000, 2.000 pessoas para caminhar com Y ele? llamó 12. Ele chamou só 12. 11 Galileo y un traidor. 11 galileus e um traidor. Tremendo equipe de trabajo. Tremenda equipe de trabalho. 12. 12. ¿Por qué tan pocos? Por que tão poucos? Porque él no vino a abrir iglesia. Porque ele não veio para abrir Él igreja. vino a formar un equipe. Ele veio formar uma equipe. Y cuando você tem equipe, Quando você tem equipe, esa equipe se junta a você essa equipe se junta a você y caminan bajo e autoridad. caminha debaixo de autoridade. Someteos los unos a los otros, dice Pablo, Paulo disse: submetam-se uns aos outros en amor, em amor, para caminar en autoridad. para caminhar em autoridade. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém es un llanero solitario. Ninguém é um viajante solitário, Isso, un guerrero um solitario. guerreiro solitário, cavaleiro Alguien solitário. precisa de una equipe Alguém precisa de uma equipe para poder expandir el reino. para poder expandir o reino. Amén, amado. Amém, amados? Entonces, nós tenemos un cuerpo para caminar. Então nós temos um corpo para caminhar, Cada uno en su oficio, en su función. cada um nos seus ofícios, nas suas funções. La intención original para el hombre A intenção original para o homem es que este hombre fuera como Dios. é que esse homem fosse como Deus. Desde la fundación del mundo, Desde a fundação do mundo, forma al hombre como él mismo. formar o homem como a si mesmo. ¿Qué es formar? O que é formar? Cuando una crianza crece, Quando uma cuando criança nace, ¿nace cómo? como que ela nasce? ¿Cuáles son las dos características de una crianza cuando crece? Quais são Cuando as nace. duas características de uma criança quando ela nasce?
Quando nasce, Quando ela nasce, primeira coisa, toma o peito do mãe. ela toma o peito da mãe. Quem ensinou a criança a pegar o peito? Quem ensinou a criança a sugar o peito? Ninguém. Ninguém. As mães que estão aqui, As mães que estão aqui, cadê as mães? você ensinou a criança a pegar o peito? Você ensinou seu filho a pegar o peito? A enfermeira coloca aqui A enfermeira coloca a e criança. a criança faz assim. A criança vai assim. Dentro de ela Dentro dela já tem algo dado por Deus já tem algo dado por Deus para poder pegar para poder o sugar que ela precisa. o que ela precisa. Dentro de você Dentro de você já há algo dado por Deus já há algo dado por para Deus você pegar para que você possa o que tomar você precisa. o que você precisa. E ninguém vai ensinar, E ninguém vai porque ensinar. o Espírito de Deus Porque o Espírito de é a Deus unção do Santo que está sobre é a ti. unção do Santo que está sobre você. Quando a unção do Santo está sobre ti, Quando a unção do Santo está sobre a você, própria unção a própria unção te ensinará te ensinará todas as coisas todas as e coisas. não precisarás E não precisará que ninguém ensine nada. que ninguém te ensine nada. Então as crianças nascem Então as crianças nascem já com um chip. já com um chip. É mesmo, Um chip mesmo. Já as crianças não precisam desse chip que querem meter Não agora. precisa desse chip aí que o pessoal quer colocar agora. Já não. nascem com chip. Eles já nascem com chip. Alô? Quem ensina a engatinar as crianças? Quem é que ensina a criança a engatinhar? Ninguém. Ninguém. Já nascem eles. Já nasce nelas. Agora, isso mete no espírito. Agora, Metem el espírito. isso, coloque isso no espírito. Lo que você precisa O que você precisa é só ativar é só ativar lo que você já tem. o que você já tem. Não, este é para alguém. Este é para Isso é dois, para três alguém, nomás. para uns 2, 3, Que eu quero ativar esta noite. Porque eu quero ativar nessa noite. Porque você já tem Porque você já tem um depósito um depósito que precisa que precisa movimentar. movimentar. Bendito sea el Señor. Amén. Amém. Glorificado sea el Señor. Glorificado é o Senhor. Somos um número menos que papai. Nós somos um pouquinho a menos que o papai. Mas em esse número menos, Mas nesse pouquinho a menos, o pai entregou o pai entregou tudo. tudo. O que faz um pai por um filho? O que um pai faz por um filho? Quem já deixou de comer para que o filho coma? Quem já deixou de comer para que o filho coma? É bom, verdade? Não é mesmo? Não é bom? Quantas vezes? Eu estava em minha casa em Estados Unidos faz 2 semanas. Quantas vezes? Eu estava na minha casa nos Estados Unidos há 2 semanas. E chega meu neto. E o meu neto chegou. Dice, vovô, eu quero ovo frito. E ele falou, vovô, eu quero ovo frito. E só tinha um. E só tinha um. E antes que ele chegara, E antes que ele chegasse, eu pedi a minha mulher fazer ovo frito. eu já tinha pedido para minha mulher fazer ovo frito para mim. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Dá para ele. Dá pro meu neto, dá para ele. Isso faz um pai. Isso um pai faz. Quando o pai Quando o pai te deu a ti deu a você filiação, filiação, ele te deu tudo. ele te deu tudo. Aleluia! Aleluia! Assim que você precisa tomar posse. Então o que você precisa é tomar posse. Muitas vezes a gente ora muito, Muitas vezes pessoas oram muito, pero não age nada. mas não Toma posse. não tomam posse de nada. Não camina, Não caminham, não acciona. não agem. Por isso que o mar vermelho não abre. Por isso o Mar Vermelho não abre. 2 coisas que tem que fazer: 2 coisas que são necessárias fazer: movimentar-se movimentar-se e tocar. e tocar. Como vou a tocar Como vou tocar se eu não sei se eu não sei o que tenho em mão? o que eu tenho na mão? Olha a pergunta do pai Hoje a pergunta do pai ao filho: ao filho. Moisés, Ouça a pergunta do pai ao filho: Moisés, você que tem na mão? o que você tem na mão? Moisés não havia caído em conta Moisés não tinha se dado conta que a vara de que a vara já tinha 80 anos na mão. já tinha 80 anos que E estava aí na iam sua 40 mão. anos mais no deserto. E ainda mais 40 anos no deserto. 120 anos. 120 Ele anos. tinha uma vara, Ele tinha ali numa vara. mas ele não conhecia Mas ele não conhecia que a vara serve para tocar. que a vara serve para tocar.
Y cuando Él toca, E quando ele toca, las aguas se abren. as águas se abrem. ¿Qué você tem guardado? O que você tem guardado? Que ainda nem conhece lo que tem. Que ainda você nem conhece o que tem. Deus disse para você esta noite: Deus disse para você nessa noite: que você tem na mão? o que você tem na mão? Deus pergunta para você: o que você tem na mão? Que você está dentro de você. O que está dentro de você? Faça como a criança. Faça como a criança. Comienza a mamar Começa a mamar leite do reino. leite do reino. Para luego ser uma picanha Para maturada. que logo seja uma picanha maturada. Tudo começa por leite Tudo começa pelo leite e termina em conteúdo. e termina em conteúdo. Tem alguém aqui, irmão? Tem alguém aqui, irmãos? A palavra é para alguém. Essa palavra é para alguém. A intenção original divina A intenção original divina é dar-lhe ao homem é dar ao homem tudo o que ele precisava. tudo que ele precisava. Por isso que ele sopra. Por isso que ele sopra. 7 dias 7 dias de la criação da criação entrou no homem. entrou no homem. O homem fez assim. O homem fez assim. Entraram as lumbreras, E então entraram os luminares, entraram os peixes, entraram os peixes, entraram os animais, entraram os animais, entrou tudo. entrou tudo. Como entra tudo, Como entra tudo, você tem a capacidade você tem a capacidade para dar nome para dar nome lo que Deus não quer botar, àquilo que Deus não quer porque já colocar, foi colocado porque já foi na colocado eternidade. lá na eternidade. Tudo o que está na eternidade, Tudo que está na eternidade, o homem possui. o homem possui. O que você está esperando? O que você está esperando? Que Ele volte em glória, Que ele volte em glória? quando a glória já está em ti. Quando a glória já está em você? O que você está esperando? O que você está esperando? Que Ele volte? Que ele volte? Tenho uma notícia para você. Eu tenho uma notícia para você. Ele já voltou. Ele já voltou. Ai, 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 ai. Ele já voltou. Ele já voltou. Você me vê caminhar? Você Me vê caminhar? me vê caminhar. Eu não sou pregador. Eu não sou pregador. Eu sou o mensagem que camina. Eu sou a mensagem que caminha. Quando você se torna uma mensagem, Quando você se torna a mensagem a mensagem manifesta manifesta o que você vive. o que você vive. Você se torna uma carta aberta Você se torna uma carta aberta para ser leída. para ser lida. O mundo está esperando cartas abertas. O mundo está esperando cartas abertas. Tu família espera uma carta aberta A de sua você. família espera uma carta aberta de você. O problema é Satanás. O problema é Satanás. Não é de Deus, Não é de Deus. é da igreja. É da igreja. Não, o problema é Satanás, não é Deus. O problema é Satanás, não é Deus. É a igreja. É a igreja. A igreja tem que fazer seu papel. A igreja tem que fazer seu papel. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja? Resistir Resistir al diablo ao diabo y de vosotros. e o que acontece? ¿Qué tiene que hacer a igreja? O que a igreja tem que fazer? Tomar posse Tomar posse de lo que fue do dito que foi dito y resistir, e resistir, y el capeta e o capeta fugirá de nós. vai fugir da gente. Tengo que hablar lengua para que el capeta se vaya. Eu tenho que falar em línguas para que o capeta vá embora? ¿Tengo o no? Eu tenho ou não? No. Não. ¿Qué tengo que hacer? O que eu tenho que fazer? Tomar posse Tomar posse de lo que dice o Señor. do que o Senhor disse. A porta do inferno A porta do inferno no prevalece não prevalece contra su iglesia. contra a sua igreja. Ese es el agora. Isso é agora. No es para futuro. Não é lá para o futuro. Es agora. É agora. Lo que está escrito lá. O que está escrito lá Yo me pertenece aquí. me pertence aqui. Todo lo que tenía que ser Tudo que tinha que ser feito ya fue. já foi. Lo que será O que será también fue. também foi. Ah, no, esto es para alguien. Esto es para alguien. Isso é para alguém. Isso é para alguém.
Es para aquel que está esperando una palabra esta noite. É para quem está esperando uma palavra essa Que noite. le está falando para Deus. Que está falando para Deus. Deus, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Deus, eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta. E Deus diz esta noite: E Deus te diz lo essa que noite, tem que ser lá, o que tem que ser lá, toma posse aqui. toma posse aqui. Te pertence por herança. Te pertence por herança. Por isso a palavra diz: Por isso a palavra Ele diz: nos criou. Ele nos criou. E todo o que Ele fez E tudo que Ele fez é nosso. é nosso. Todo o que Ele fez Tudo que Ele fez nos pertence. nos pertence. Você lembra a palavra do filho pródigo? Você lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo disse: Pai, me dá a herança. O filho pródigo disse: Pai, me dá a herança. O problema é que o pai estava vivo. E o problema é que o pai estava vivo. E herança é quando o pai morre. E a herança é quando o pai já está morto. Ou seja, o filho estava matando ao pai. Ou seja, o filho estava matando o pai. E o pai disse: E o pai disse: Eu te vou dar a herança. eu vou te dar a herança. Porque Porque ao final ao final eu pego a você de jeito. eu vou pegar você de jeito. E todo o que o pai te dá Nem tudo que o pai te dá é só para te provar é só para te provar que você vai quebrar a cara. que você vai quebrar a E cara. você vai ter que voltar à casa do pai. Que você vai ter que voltar lá para casa do pai. E o filho foi embora. E o filho vai embora. Gastou dinheiro em prostitutas, em bebedices, Gastou dinheiro em prostitutas, bebedices, até que termina comendo alimento de cerdo, de porcos. até que termina comendo alimento de porcos. E ele volta à casa do pai. E ele volta à casa do pai. E a primeira coisa que disse: E a primeira coisa que diz: Pai, Pai, faz servo mais de ti. faz de mim um servo teu. ¿Sabe o que significa essa Sabe o palavra? que significa essa palavra? Eu aprendi Eu aprendi que eu saí como filho que eu saí como e filho voltei como servo. e voltei como servo. Quando você começa e reconhece que tem que servir, Quando você começa e reconhece que tem que servir, você sabe que não perdeu a condição de filho, que não perdeu a condição de filho, mas você precisa reconhecer que você escorregou, que você escorregou, que você tem que pagar que você tem que por pagar culpa de uma semente, por causa de uma semilla. por causa de uma semente. Você sembrou Você mal, semeou mal, cosechará mal, vai colher mal. porque todo lo que el hombre sembrare, Porque tudo que o homem Eso también semear, cosechará. isso também ele colherá. él no de ser hijo, Ele não dejó de ser hijo, deixou de ser filho, pero aprendió mas aprendeu a ser siervo. a ser servo. ¿Cuántos hijos Quantos filhos tienen que aprender a servir? que tem que aprender a Ah, servir? no, este es para alguien, no, este Isso es é para para alguien. alguém. Este es para los que somos pais. Isso é para nós que somos pais. Welly y Kiko que son pais. Eli, Kiko, são Usted que es pais. pai. Você que é pai, Si tu hijo se o seu filho se conforma se conforma en solamente ser hijo, em somente ser filho, dale la heranza dá para ele a herança, para que aprenda a servir. para que ele aprenda a servir. ¿Ten filho aquí? Tem filho aqui? Vamos, los filhos de Kiko, levanta la mano, vamos. Os filhos do De Kiko, do levanta Kiko, a mão. levanta a mão. Ve arriba. Vamos? Aprende a servir. Aprenda a servir. No, este es para alguien. Isso é para Aprende a alguém. servir. Aprenda a servir. ¿Sabe qué es servir? Sabe o que é servir? Es hacer todo. É fazer tudo. Yo estaba en Ribeirão Pires ahora. Estaba en Ribeirão Pires. Eu estava em Ribeirão Pires. Pires. Tá bom, Ribeirão Pires. Y un filho que yo tengo en Maguap. E um filho que eu tenho em Mauá, Él se adelantó a mí ele se adiantou a mim y me pasó la ropa, e passou a roupa, minha roupa, limpió mis calzados. limpou os meus calçados. Yo no me di cuenta. Eu nem me dei Y cuando conta. iba a hacer, E quando eu ia fazer Já isso, estava feito. já estava tudo pronto. no hay un amén. Eso no gosta. Não tem nenhum amém, vocês não gostaram disso? Você só gosta de viajar com Kiko para Mas é pregar. que eles não entenderam. No, sí, no, estoy hablando que Espíritu me está falando. Eu tô Você falando gosta do Espírito. só de viajar com Kiko para pregar, Você gosta só de viajar com o Kiko para pregar? para abrir portas. Para abrir portas. Tem que passar a camisa e limpar o sapato. Vocês entenderam que era isso que ele falou? É quando uno deja de pregar para que outro pregue. E quando um deixa de pregar para que o outro pregue. Verdade. Não é mesmo? É quando você
é quando você não tem vontade, não tem vontade faz sua vontade. e faz a sua vontade. Isso é servir. Isso é servir. Quando você reconhece Quando você reconhece que apesar de ser um Bernabé, que apesar de ser um Barnabé, apesar de ter uma Antioquia, apesar de ter uma Antioquia, apesar de que ter bastante gente, apesar de ter bastante gente, um som, Espírito Santo, grana, você reconhece que há um cara melhor que você. E você vai chamar a Paulo. Então você vai lá e manda E ele diz, chamar Paulo. Paulo, E fala, Paulo, vamos a discipular juntos. vamos discipular juntos. Isso é serviço. Isso é serviço. Quando você reconhece Quando você reconhece que alguém tem melhor palavra que você, tem uma palavra melhor que você, que alguém tem uma unção mais forte que tu, tem uma unção mais forte que que você, que alguém tem autoridade, e se submete à autoridade, e se submete e você à autoridade, e você diz, eu quero aprender de ti. Eu quero aprender de você. Isso é serviço. Isso é serviço. Glorificado seja o Senhor, amém. Amém. Deus estabeleceu ordem divino. Deus estabeleceu uma ordem divina. Se você cambia o ordem estabelecido por el Padre, Se você muda a ordem estabelecida pelo Pai, muda o fluir do Espírito. muda o fluir do E Espírito. se muda o fluir, E se muda o fluir, se vuelve uma bagunça. se torna uma bagunça. Por isso que o inimigo sabe que se ataca a ordem original, Por isso o inimigo sabe que se a ordem original for atacada, pervierte el fluir del Espíritu. o fluir do Espírito será pervertido. Y todo lo que parece bom E tudo que parece bom no es bom. não é bom. Había un furacán Havia um furacão y Dios e Deus no estaba ahí. não estava aí. Había un fuego que me quema. Havia um fogo que queimava. Un fuego, Oh, um zapatinho de fuego. Sapatinho de fogo. Y el fuego E o fogo no era de Dios. não era de Deus. Había un vento. Havia um vento. Tengo un vento Um aquí. vento aqui. Y el vento E o vento no era de Dios. não era de Deus. Tres fenómenos naturales 3 fenômenos naturais que la iglesia hace sobrenatural. que a igreja faz sobrenatural. ¿Sabe cuál es el sobrenatural? Sabe qual é o sobrenatural? Cuando el Pai fala, no silencio. Quando o Pai fala no silêncio. ¿Sabe qué? Dios fala en no silencio. Sabe que Deus fala no silêncio? Aleluya. Hay un amén nomás. Voy para allá. Eu vou para lá. Dios fala en el silencio. Deus fala no silêncio. Cuando ninguém fala nada, Quando ninguém fala nada, los cielos también se calan. os céus também se calam. Es señal É sinal que Dios está falando. de que Deus está falando. Cuando Dios se cala, E quando Deus se cala, tenga la certeza tenha certeza que Él ya trabajó. de que Ele já trabalhou. Y cuando Él trabaja, E quando Ele tenga trabalha, la certeza Ele dá certeza que ya fue el final. de que já está Hubo finalizado. final. Já há um final. Amén. Amém? Saber discernir cuando Dios fala. Saber discernir quando Deus fala. Esta noche Él está falando. Nessa noite Ele está falando. Está falando para alguien. Está falando para alguém. En el silencio da noite, No silêncio da noite. o murmullo, el susurro de Dios. No murmúrio, no sussurro de Deus. Sai da caverna. Sai da caverna. Alguien tiene que salir de la caverna esta noche. Alguém tem que sair da caverna esta noite. Ya se escondió mucho tiempo Já se escondeu muito tempo en el monte de Dios. No monte de no Dios. monte de Deus. Y Dios dice esta noche: E Deus diz nessa noite: amada mía, amada minha, esposa mía, esposa minha, amiga mía, amiga minha, sal de la fenda sai da y fenda muéstrame tu rostro. e mostre-me seu rosto. O invierno pasó, O inverno passou, la primavera llegó a primavera chegou y el canto de la rola e o canto del passarinho do passarinho se ouve. se ouve. ¿A quién de você o passarinho está cantando agora? A quem de vocês o passarinho está cantando agora? Es una nueva temporada. É a sua nova temporada. Es un nuevo tiempo. É um novo tempo. Es un nuevo amanecer. É um novo amanhecer. Es un new day. Es un nuevo día. Um novo dia. Es una nueva mañana. É uma nova manhã. Es un nuevo todo. É um novo tudo. O Señor está diciendo para você: O Senhor está dizendo para você: amada mía, amada minha, esposa mía, esposa minha, esta noche essa noite es noche de amores. é noite de amores. Esta noche Essa voy a noite engravidar a alguien. eu quero Esta engravidar alguém. noche Esta noite alguien tiene que parir. alguém tem que parir.
Esta es la noche de amores. Essa é a noite de amores que el Señor preparó para nosotros. que o Senhor preparou para nós. La pregunta es: E a pergunta é: ¿você está dominando qué? você está dominando o quê? Que la palabra dice que Dios dio el dominio. A palavra diz que Deus deu o domínio. La palabra dominio significa A palavra domínio significa ámbito, estatus, dinastía, mundos. Los dominios con Dios Os domínios son específicos. com Deus são específicos. Entonces la pregunta es: Então a pergunta é: ¿usted está dominando você está dominando el lugar o geográfico? lugar geográfico? ¿Usted está dominando Você está dominando la jurisdicción? El lugar o lugar que Dios te dio. que Deus te deu? Jurisdição? O lugar que Deus geográficamente. te deu. Geograficamente. Nosotros somos geográficos. Nós somos geográficos. Donde Dios te planta. Onde Deus te planta. Es para producir. É para produzir. Y muchos frutos. E muitos frutos. ¿Cuántos frutos está produciendo Taubaté en você? Quantos frutos você está produzindo em Taubaté? Terra de adoradores. Terra de adoradores. ¿Será que você está adorando? Será que você está adorando? ¿O solamente es un lema? Ou somente é um lema? ¿Cómo yo transformo una cachorra en fila? Como é que eu transformo filhote em filho? ¿Cómo lo transformo? Como que eu transformo? A palavra é cachorra mesmo. Uma cachorra mesmo, perdão. Uma cachorra, uma cadela em filho. ¿Cómo se transforma? Como se transforma? En tan poco tiempo. Em tão pouco tempo. Una cachorra Uma cachorra le dice al Señor: disse ao Senhor: Filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de tem mim. misericórdia de mim. Minha filha está atormentada Minha por um filha demônio. está atormentada por um demônio. E Jesus E Jesus não ouve. o ouviu. Siguió caminando. Continuou caminhando. Filho de Davi. Filho de Davi. Não contestou. Ele nem respondeu. Porque ele não responde à necessidade. Porque ele não responde à necessidade. E quando não responde à E necessidade, quando não responde necessidade, os discípulos dizem: bota ela. Ah, joga ela lá. Tira ela daí. E Jesus disse para os E discípulos: Jesus fala para os discípulos: esta é uma cachorra. essa daí é uma cachorra. Não tem nada comigo. Não tem nada comigo. Mas a cachorra disse: Mas a cachorra disse: sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu sou cachorra. Eu sou uma cachorra mesmo. E se postrou. E se prostrou. E adorou. E adorou. Quando você se postra e adora, Quando você se prostra e adora, a necessidade se transforma em adoração. Em adoração. E quando se transforma em E adoração, quando se transforma em adoração, o Messias ele diz: oh mulher, oh mulher, filha, de cachorra filha, de cachorra filha, em ratito, rapidinho. Você vê a diferença? Você vê a diferença? Tem gente que busca ao Pai por necessidade. Tem gente que busca o Pai por necessidade. Pero não por adoração. Mas não por adoração. E como não busca por adoração, e como não busca por adoração, não recebe. Não recebe. Botam umas migalhas. Vai e joga umas migalhas. Uns farelos. Uns farelinhos. Debaixo da mesa. Debaixo da mesa. E a cachorra diz: aí a cachorra diz: eu sou adoradora. Eu sou adoradora. Eu posso comer farelo. Eu posso comer farelo. Porque comer farelo era comer debaixo da mesa. Era comer debaixo da mesa. Era comer o maná escondido. E o Messias era o maná escondido. É o maná escondido. Quando você come do Messias, do Messias, não importa que seja cachorra. Não importa que seja cachorra. Se transforma em filho. Se transforma em filha. Lo que não se come, quiere comer em cima. O que não quer comer em cima, se guarda embaixo. É colocado debaixo. Mas para entrar debaixo, a mesa judia tem 8 centímetros. A mesa judaica ela tem 8 centímetros. Você tem que postrar. Ou seja, é necessário prostrar-se. E começar a lamber. Quando você começa a lamber. Como um cachorro. O Senhor dirá: oh mulher, oh mulher, oh mulher, oh mulher, grande é tu fé. Seja feita como você deseja. Então seja feito como você Jesus pediu. não orou. Jesus não orou. Jesus determinou. Por el poder de la adoración. Pelo poder da adoração. Quando você adora, há um poder que desata o mundo espiritual. E você recebe o que você deseja. O que você deseja. Não, esto é para alguém, irmão.
Isso é para alguém, irmãos. Alguém que está esta noche, alguém que está nesta com noite uma extrema necessidade, com uma extrema necessidade, e o Espírito de Deus diz, e o Espírito de Deus diz, prostre-se para alcançar o que você não pode ainda conseguir. O que você ainda não conseguiu. Quando Davi queria conquistar Jerusalém, quando Levi queria quando Davi queria conquistar Jerusalém, ele disse, Senhor, que tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E Deus disse, torna-te um cachorro. Torne-se um cachorro. Prostre-se. Em 4. Fica de 4. Ele entrou por las tuberías. Pelas tumbas. Tuberías de água. Nada a ver de tumba. Não. Pelos los caños de água. Os canos de água. Esos grandones. São grandes. E saiu em Jerusalém. E saiu lá em Jerusalém. Prostrado. Adorando. Ele conquistou Jerusalém. Ele conquistou Jerusalém. E até o dia de hoje. E até hoje. Jerusalém é conhecida. A cidade de Davi. Como cidade de Davi. A adoração te dá posição de cidades, de nações, de pueblo, de ruas, de lugar onde você mora. Lugares onde você mora. Amém. Quando você se prostra, você reconhece que alguém tem autoridade sobre ti. Tem autoridade sobre você. Que alguém está governando sobre ti. E então você passa. De cachorrinho para filhinho. O problema não é que te chamem cachorro. O problema não é que te chame de cachorro. O problema é que te postre. O problema é que você se prostre. Quantos cachorrones tem aqui? Quantos cachorrões tem aqui? Sim, fale a verdade, assim. Vamos. Você precisa se prostrar esta noite. Você precisa se prostrar nessa noite. Se você veio esta noite. Se você veio nessa noite. Com uma necessidade muito grande. Com uma necessidade muito grande. O Espírito de Deus diz. O Espírito de Deus diz. Você só alcança. Prostrado. Uma filha alcançou por uma mãe. Talvez filho ou uma filha teu. Talvez é um filho é sua. Está acontecendo algo em tu lado. Está acontecendo. E o Espírito Santo de Deus diz. O Espírito Santo te diz. Prostre-se. Porque alcançará. Porque você irá alcançar. Se há algum pai ou mãe nessa situação. Se há algum pai ou mãe nessa situação. Venha prostrar-te aqui à frente. Pode vir e se prostrar aqui. Algum pai ou uma mãe que tem alguma necessidade com os seus filhos. Venha e prostre-se aqui à frente. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Declare. Deus pegou na veia. Deus pegou na veia. Pegou na canela. Pegou bem na canela. Comece a interceder allí, irmão, aí onde você está. Aí onde você está, comece a interceder. Diga. Pai, eu não venho por necessidade. Eu não venho por necessidade. Eu venho por adoração. Eu venho por adoração. E hoje me prostro diante de ti. E eu reconheço. Que sem ti. Eu não posso alcançar. Hoje eu faço como aquela mulher. Minha filha está atormentada. Por demônios. Ela não estava pedindo por ela. Ela estava pedindo por um filho. E quando um pai ou uma mãe se prostra por um filho, os céus se abrem. E dizem: oh mulher, oh varão, receba. Aí onde você está. Parece impossível. Como incenso fragante. Levanta. Agradável. Levanta. Tua palavra ao a sua palavra ao Pai. Ele está ouvindo.
Estou vendo tudo aquilo que ainda não aconteceu, no visível, já foi feito no invisível, e se torna realidade, através postrado em adoração, de estar prostrado em adoração. Receba agora, minha filha. Receba agora, filha. Comece a olhar allí. Comece a orar aí. Olhe a situação diferente. Olhe a situação de maneira diferente. Essa mulher acreditou. Essa mulher, ela creu. Ela não teve que ir à casa. Ela não tinha que ir à casa. Ela acreditou na hora. Ela acreditou na hora. En el momento. No momento. Mulher, grande é tu fé. Grande é sua fé. Seja feito como você deseja. Seja feito como você deseja. Mulher e homem que está aqui. Mulheres e homens que estão Recibe aqui. a resposta. Recebam a resposta. Em tua casa. Na sua casa. Em tua família. Na sua família. Em tua faculdade. Na sua faculdade. Em tu trabalho. No seu trabalho. Recebe a resposta agora. A resposta agora. Que você está esperando por muito tempo. É agora. É agora. Traga o futuro. Traga o futuro. No presente. No presente. Agora.